Amém. Obrigado, Isaac. Música muito linda, edificante. Deus seja louvado sempre. Amém? Aqui estamos mais uma vez online, ao vivo, né? E hoje, mais uma vez, temos a presença da minha esposa e meus 2 filhos aqui presentes. E tivemos um louvor muito edificante. E agora mais essa música especial. E temos os irmãos que estão nos assistindo e nos assistirão também durante o dia, durante a semana. E realmente é um grande privilégio para mim poder abrir a palavra nessa manhã, poder compartilhar com todos vocês, né? Em tempos de isolamento, em tempos, né, difíceis, nós podemos continuar caminhando de cabeça erguida, confiando em Deus, esperando em Deus, sabendo que Deus está presente em qualquer situação, a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora. Deus está presente conosco, com cada um de nós que somos nascidos de novo, né? Que fomos lavados pelo sangue de Jesus e temos uma viva esperança que em breve Ele voltará para nos buscar. Amém? Ok. Obrigado pela música, muito edificante. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias juntos nesta manhã em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos falar sobre uma escolha surpreendente, né, de Deus, uma escolha de Deus, uma escolha que foi surpreendente. E vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios. Mas antes vamos orar.
Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, por sua presença conosco. Te louvamos, te exaltamos, te damos a honra, a glória e o louvor agora e eternamente. Te amamos, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Te adoramos. Espírito Santo, unge nossos corações. Fala conosco nessa manhã. Por favor, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Teu trono da graça. Porque sabemos que o Senhor está presente conosco neste momento. E que o Senhor fez uma escolha surpreendente. O Senhor escolheu a mim, escolheu a nós. E hoje podemos cantar louvores ao nosso Deus, podemos manter nosso foco naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Toda a honra e glória se dará a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28, está escrito: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha, Deus escolheu as coisas, aqueles que são fracos, humildes, aqueles que são considerados por este mundo como loucos. Deus escolheu para envergonhar os sábios. Deus escolheu você e Deus escolheu a mim. Deus escolheu a cada um de nós com um plano, um propósito eterno. Sabe, amados, nós vivemos dias difíceis, né? A maioria das pessoas no mundo estão isolados em suas casas, né? Reclusos, esperando passar esse momento de interrogação que paira no mundo todo com essa questão desse vírus que está atacando. Mas nós, como povo de Deus, nós temos uma viva esperança. Nós sabemos quem nós somos e nós sabemos para onde estamos caminhando, porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo com um propósito eterno. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a nós. Somos escolhidos de Deus. Nessa manhã, pensa comigo, né, no quão importante nós somos diante de Deus. Muitas vezes pensamos que não temos valor, porque afinal de contas, né, são tantas coisas que nós não entendemos, né, mas Deus, Ele nos chamou em João capítulo 17, né, Jesus, Ele orou por você e por mim há 2000 anos atrás. Olha só como nós somos valorosos, preciosos diante de Deus. Jesus orou por você, Jesus orou por mim há 2000 anos atrás. Jesus, em João 17, né, quando ele estava falando para os discípulos que iriam para o Pai, a partir do versículo 13, ele fala o seguinte: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, disse Jesus na sua oração. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. No versículo 20, não rogo somente por estes,
disse Jesus na sua oração, mas também por aqueles, estava falando de nós, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Olha, amados, Jesus disse, não rogo somente por este, mas também por aqueles que vão crer em mim, por meio da sua palavra. Um dia, nós ouvimos a palavra de Deus, em João 5:24, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Um dia nós ouvimos a palavra de Deus, e nós, você, eu, nós que fomos escolhidos por Deus como aqueles que são considerados por este mundo tenebroso, como loucos, como fracos, né? Nós que somos chamados por este mundo, considerados a ralé deste mundo, né? Jesus orou por nós. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós cremos, e você e eu, nós somos a resposta da oração de Jesus há 2000 anos atrás. Nós somos parte da resposta da oração de Jesus. Dá para pensar nisso? Nessa manhã de domingo, hoje, 29 de março de 2020, nós fomos escolhidos por Deus e nós somos parte da resposta da oração de Jesus. Jesus diz, Pai, não os tires do mundo, deste mundo tenebroso, este mundo com vírus, esse mundo com esses problemas tantos. Não peço que os tires do mundo, mas que os preservem do mal. Mas que os preservem do mal. Jesus orou por você, Jesus orou por mim, Jesus orou por nós há 2000 anos atrás. E Jesus diz, não rogo somente por esses, mas por aqueles que vão crer em mim por meio da sua palavra. Nós somos parte da resposta da oração de Jesus há 2000 anos atrás. Somos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus. Sabe, amados, muitas vezes não entendemos essas coisas, principalmente quando, vem os problemas do dia a dia, vem a situações que nós não esperávamos. Muitas vezes não trazemos à memória quem nós somos diante das situações difíceis, diante dos problemas, diante das discórdias, diante, das manipulações desse sistema tenebroso. O mundo jaz no maligno, em 1 João 5,19, e nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, disse Jesus, Pai, preserve-os do mal, a nossa pátria é celestial, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria é celestial, estamos aqui de passagem. Jesus diz, preserve-os do mal. Oh, amados, como nós muitas vezes erramos nas nossas escolhas, por não buscar a direção de Deus nas decisões. Mas pense comigo, Deus não erra nas suas escolhas, Deus não erra, Ele te escolheu e Ele escolheu a mim. Quem éramos nós? Quem éramos nós antes de conhecer a Cristo? Éramos pobres pecadores. Homens e mulheres, talvez você fale, bom, eu não tinha isso, aquilo, eu era bem de vida e tal, ou continua sendo, não é a questão. Estou falando o seguinte, nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. Mas Jesus nos alcançou pela graça. Nós tivemos uma nova vida, tivemos um novo começo e fazemos parte da resposta da oração de Jesus. Deus não errou quando escolheu você, Deus não errou quando escolheu a mim, pelo contrário, Deus nos separou para Ele, para a glória do seu santo nome. Nós somos separados para Deus, escolhidos de Deus, chamados segundo um propósito que é eterno de Deus. Você e eu, nós somos escolhidos, separados para Deus. Oh, amados, que privilégio para nós nessa manhã de domingo, sermos separados para Deus.
né? Em João 15, versículo 16, Jesus diz o seguinte, João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, disse Jesus. Eu vos escolhi, eu escolhi você e a mim. Jesus escolheu cada um de nós. Somos uma escolha surpreendente. Você é uma escolha surpreendente. Jesus te escolheu, Jesus me escolheu, Jesus nos escolheu. Há 2000 anos atrás ele falou, Pai, eu rogo não somente por este, mas por aqueles que vão crer na minha palavra. Ó Senhor, Pai, preserva-os do mal. Eles estão no mundo, mas não são deste mundo. A nossa pátria é celestial. Oh, que privilégio, amados, nessa manhã, né? Quem nós somos diante de Deus é tão importante. Nós somos escolhidos por Deus. Somos nova criatura, sabe? Interessante, só para nós considerarmos nessa manhã. Eu lembro que em 1993, 27 anos atrás, nós, Elane pode lembrar disso, nós estávamos como jovens, naquela época eu era bem jovem, né? 27 anos atrás, e nós estávamos numa reunião de jovens no sábado à tarde na casa do Braulio e a doutora Débora. Na casa do Braulio e a doutora Débora, no sábado à tarde, na reunião de jovens. E o Braulio falou uma frase que eu sempre tenho pregado sobre ela, né? E várias vezes e vários momentos durante esse nosso ministério, né? Braulio disse, não temos passado, temos um futuro garantido e um presente cheio de graça. Andemos, pois, na graça de Deus. Sabe? E isso é um fato, é uma realidade. Fala da nossa identidade. Isaac cantou aqui antes, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos é um livro fantástico. O livro de Romanos é um livro fantástico. Para vocês que estão em casa nesses dias, né, um bom livro para ler. Romanos capítulo 1 até capítulo 9 fala da praticidade da vida cristã. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Deus trata com Israel. Do capítulo 12 até o final, volta à praticidade da vida cristã. Mas interessante, o capítulo 8, né? O capítulo 6, perdão, versículo 6, fala da nossa identidade com Cristo. Né? Versículo 6 fala que nós fomos crucificados com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. Romanos 6, 8 fala que nós fomos mortos com Cristo. Mortos com Cristo. Romanos 6, 4 fala que nós fomos sepultados e ressurretos com Cristo. Uau! Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Colossenses 3, 4, estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória e poder. Não há mais condenação. O passado se foi. Futuro garantido e um presente cheio de graça. Mesmo que você e eu estejamos dentro de casa hoje, podemos desfrutar da graça de Deus no presente momento. Podemos manter nosso foco em Jesus Cristo. Podemos, ter uma experiência de comunhão com Deus no dia a dia, no presente, mesmo que não necessita que nós tenhamos de ir lá fora, podemos ir na igreja. Casa hoje, nós podemos desfrutar desse tempo precioso com Deus, um presente cheio de graça para andarmos no dia a dia diante de Deus. Pense comigo nessa manhã, Deus escolheu você e Deus escolheu a mim. Somos uma escolha surpreendente, uma escolha de Deus.
né? Às vezes, né, nós vamos fracassar, e Deus sabia que às vezes fracassaríamos, mas mesmo assim Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos separou para Ele, Pensa comigo em Jacó. Jacó era um homem, né, que era o mais novo, né? Esaú nasceu primeiro do que Jacó. E Jacó, o seu nome significa enganador, né? Ele fez algumas escolhas erradas, né? Nós sabemos que ele roubou a primogenitura de Esaú, trocando com um guisado de lentilha, né? Ele manipulou a situação, ele roubou as bênçãos patriarcais de Esaú, né? E quando Esaú descobriu, Esaú quis uma vingança. Em Gênesis capítulo 25, 41, Esaú queria matar Jacó e ele fugiu para Padan-Aram, né, na casa do seu tio Labão. Jacó, ele era uma pessoa que, por exemplo, se você fosse escolher alguém para ser usado por Deus, você não chamaria Jacó. Mas sabe uma coisa? Jacó não seria uma escolha ideal para nós, mas ele foi uma escolha perfeita para Deus. Jacó foi uma escolha surpreendente. Sabe, uma escolha, ele foi separado para Deus. E sabe uma coisa interessante? Deus mudou o nome de Jacó em Gênesis 28, 32 para Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Sabe, amados, Deus mudou o nome de Jacó. Jacó foi uma escolha surpreendente. José, filho de Jacó, primogênito de Raquel, foi uma escolha surpreendente. José era um fofoqueiro, viu? Era um fofoqueiro. Jacó, nós sabemos que Jacó errou muitas vezes, fracassou muitas vezes. Ele foi passivo com os seus filhos, né? E em Gênesis 37, versículo 3, Jacó tinha preferência pelos seus filhos. Ele deu uma túnica para José. E aquela túnica significava que José não precisava trabalhar junto com seus irmãos. Né? Então, mas José, o que ele fazia? Ele ia para o campo, ficava ouvindo o que seus irmãos faziam e voltava e fazia fofoca para o seu pai. Ele era um fofoqueiro. José era um fofoqueiro. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Mas Deus separou José. José também foi uma escolha surpreendente. Nós sabemos, a Bíblia gasta 13 capítulos para falar sobre José. Do capítulo 17 até lá no final no capítulo 40, né? Deus falando sobre Gênesis capítulo 40, Deus falando sobre a vida de José, né? E nós vamos falar mais sobre José na quarta-feira, no nosso culto aqui à noite, às 20 horas. Mas sabe, interessante, José foi uma escolha surpreendente. Você foi uma escolha surpreendente. Eu fui uma escolha surpreendente por Deus. Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos fez novas criaturas. Somos parte da resposta da oração de Jesus há 2000 anos atrás. Uau! Pensa comigo, amados, em 1 Samuel 17. É tão importante saber quem nós somos nesses tempos de interrogações, nesses tempos, né, onde muitos vivem com medo, né, de ser contaminado, ser contagiado, né? Mas sabe uma coisa interessante? Nós precisamos entender quem nós somos nesses tempos, saber que nós fomos separados por Deus. A palavra de Deus nos define, somos nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, somos filhos de Deus, em João 1,12, somos parte da família de Deus,
Efésios capítulo 2, 18 e 19. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, como nós falamos na semana passada, em Tito 2, 14. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, também em 1 Pedro 2, versículo 9. Somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos separados para Deus. Nós fomos, redimidos para fazer um novo povo, um povo santo, um povo remido, um povo que chama a igreja. Oh, amados, é tão importante você saber quem você é nesse tempo, quem nós somos nesse tempo. O passado, futuro garantido e o presente cheio de graça. Em 1 Samuel capítulo 17, ali tem um jovem, Davi, e ele, no meio da batalha, uma batalha que estava sendo travada pelos filisteus contra Israel, e os filisteus tinham um homem gigante de 3 metros de altura, chamado Golias. E ele desafiava o povo de Israel. Israel, os homens do exército ficavam com medo e fugiam de Golias. Mas ali estava Davi. Davi foi batalhar uma batalha que não era sua. Mas de repente ele estava no meio da batalha. Ali está aquele jovem. Ali à sua frente Golias. E o exército dos filisteus, um povo gentil. Atrás está Saul, rei de Israel, com o exército de Israel, um povo incrédulo naquele momento, com medo de Golias. E no meio dessa batalha tinha um jovem, Davi, um jovem que sabia quem ele era. E ele falou: eu vou batalhar essa batalha, eu vou enfrentar Golias. Ali na frente os filisteus, gentios, atrás um povo incrédulo, e no meio um homem, um jovem de fé, um jovem que sabia quem ele era. Ele era ungido por Deus. Samuel tinha ungido Davi para ser o futuro rei de Israel, e Deus não mentiu, Deus não se arrependeu, Deus não mentiu, e Deus não se arrependeu de escolher você e de escolher a mim. E Davi sabia disso. Davi sabia que era escolhido de Deus. Davi era e foi uma escolha surpreendente de Deus. Um jovem fraco no meio de uma batalha, e gentios na frente, incrédulos atrás, e um homem de fé no meio da batalha. E nós sabemos o que aconteceu. O Golias, ele ficou sem a cabeça. O Davi era um homem de fé. Ele sabia que ele poderia lutar com Golias, porque Deus tinha ungido para ele ser futuro rei de Israel. Então ele tinha essa convicção, ele sabia quem ele era. Era um jovem cheio de fé. Ele podia batalhar com Golias, porque ele tinha a convicção que ele não iria morrer, porque Deus o tinha ungido e ele seria rei de Israel. Essa mesma confiança de Davi foi a mesma quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão. Ele os derrotaram quando ele estava atacando as ovelhas do seu pai, Jessé. Davi foi vitorioso porque ele sabia quem ele era. Era um homem de fé. E aqui estamos nós, uma escolha surpreendente de Deus. Nós sabemos quem somos. Somos nova criatura. Somos separados por Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Somos escolhidos de Deus. E somos cheios de fé. E sabe, Jesus orou: Pai, livra-os do mal neste mundo tenebroso. E aqui estamos nós hoje, E o mundo está, com medo. O mundo está temeroso por causa desse novo vírus que está atacando o mundo. Mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Jesus disse na sua oração: Pai, livra-os do mal. Livra-os do mal. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E a palavra de Deus é que nos define. Creia nisso. Creia nisso. Creia. Creia. Vale a pena a vida com Deus. Creia. Escolhidos, separados para Deus. Amados, não
perca seu foco diante de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus escolheu Jacó, Deus escolheu José, Deus escolheu Davi e Deus escolheu você e a mim. Somos uma escolha surpreendente, uma escolha de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos separados para Ele. Vivemos dias difíceis, mas nós continuamos caminhando de cabeça erguida. Não esqueça que a palavra de Deus, ela nos define. Somos importantes para Deus. Sejamos cheios de fé. Não retraia. Não desista. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Hoje nós começamos nosso culto aqui com Elaine cantando a capela. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, 33. Busque ao Senhor em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso? Busque ao Senhor, pois bem perto está. Deus está presente. Deus está conosco. Deus te escolheu. Você e eu, nós somos uma escolha surpreendente de Deus. Deixe o passado para trás. Sigamos para a frente de cabeça erguida. E desfrutamos do presente momento da graça que está disponível para cada um de nós. Temos ousadia para chegar diante do trono da graça. Pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. E sabe, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, esta é uma oportunidade que eu queria te dar. Você pode fazer parte desse povo separado. Você pode ser uma escolha surpreendente de Deus. Sabe, Deus amou você e eu de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna porque somos uma escolha surpreendente de Deus. E Deus está dizendo para você agora, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus. Se você entendeu essa mensagem hoje e ainda não conhece Jesus como Salvador, entregue a sua vida a Ele agora. Seja parte da resposta da oração de Jesus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Jesus diz, Pai, não rogo somente por esse, mas por aqueles que vão crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Jesus morreu a sua morte, a minha morte, e 3 dias depois Ele ressuscitou. Entregue a sua vida a Ele, pela fé. Seja um homem, uma mulher de fé. Seja um troféu da graça de Deus. Se você entendeu, ora comigo agora. Fala assim no seu coração. Senhor Jesus, eu creio que Jesus morreu por mim ali na cruz, uma única vez para sempre. E que Ele ressuscitou. E Ele subiu aos céus. E em breve voltará. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor pagou esse alto preço, o seu sangue na cruz por mim. Entra no meu coração, me salva. Eu me entrego nessa manhã diante do teu trono, o trono da graça. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Sabe, se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, a Bíblia diz que nova criatura é. Filho de Deus, parte da família de Deus, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Se você orou e quiser falar comigo no privado, ali pelo Facebook, por favor, pode me chamar lá. Ou no nosso site, pode me chamar também no Fale Conosco. Terei maior alegria de poder falar contigo. Amém? Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Porque nós sabemos quem nós somos. Sabemos para onde estamos indo. Em breve o Senhor voltará para nos buscar. E estaremos eternamente com o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo preço que o Senhor pagou. Obrigado por ter nos separados para Ti. Obrigado ao Pai,
porque nós somos parte da resposta da oração de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estenda as suas mãos sobre as famílias que nos assistem neste momento. Pai, aqueles que estão clamando por um milagre nas finanças, que essa seja a semana do milagre. Aqueles que estão clamando por uma resposta, seja, ó Pai, física, uma cura física, ó Pai, ou emocional, que o Senhor possa trazer a resposta. Toca, Senhor, como um bálsamo. Cura, Senhor, restaura em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos pelo nosso país, pelas lideranças que nos governam, que o Senhor possa dar sabedoria e discernimento em tempos como este. Ó Senhor, que o Senhor possa continuar trabalhando em nossos corações e que nunca percamos, ó Pai, o entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos escolher antes da fundação do mundo. Obrigado por fazer de cada um de nós uma escolha surpreendente. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus, nesta manhã. Abençoe cada um que nos assiste e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.